Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elaine Gomes, aqui do canal Elaine Design Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou trazendo uma novidade para vocês. É o passo a passo dessa linda bolsa de crochê, que dei o nome de Nina, inspirada no modelo que a artesã do canal Lane Artes Crochê fez. Mas eu fiz algumas adaptações e dei o meu toque. Gente, eu gostei muito dessa bolsa, ela ficou perfeita, bem acabada, as alças são em crochê, costuradas com a própria agulha de crochê. Ela é bem prática essa bolsa, ela é muito fácil de fazer, porque ela é feita com uma base inteiriça, ou seja, é uma peça só. E ela é muito econômica, gastei apenas um novelo de 140 metros de fio de malha, e o fio de malha é bem grosso. Utilizei uma agulha de 7 milímetros. Vou deixar todo o material para vocês na descrição e no primeiro comentário fixado, tá certo? Já gostaram dessa bolsa? Então, já deixa o seu like e me fala aqui também nos comentários. E se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui. E se você quiser ter acesso aos meus conteúdos exclusivos, considere nos apoiar clicando no botão de Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada, gente! Então, para começar, nós vamos fazer 51 correntinhas, tá? E a agulha que eu estou usando é uma agulha de número 7. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Não sei se deu para ver, é uma agulha de número 7, porque eu estou usando um fio de malha e ele é um pouco grosso. É o que eu tenho aqui por enquanto. Eu resolvi fazer essa bolsa para demonstrar para vocês. Então vamos lá, fazer 51 correntinhas, tá? Não precisa, essa primeira correntinha a gente não vai contar, tá certo? E nós vamos fazer 51 correntinhas, não precisa ser muito apertada, porque depois nós vamos precisar fazer a segunda carreira na parte de trás, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Então, retornando aqui, eu já fiz 51 correntinhas. E ficou esse cordão de 51 correntinhas. E agora nós vamos virar, ó, nós vamos virar aqui e vamos trabalhar na parte de trás desse cordão de correntinhas, pegando apenas essa argolinha aqui, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? A gente pula essa primeira argolinha da parte de trás e vem aqui nessa segunda argolinha e faz o nosso primeiro ponto baixo. E nós vamos agora fazer uma sequência de 6 pontos baixos, tá? Nós já fizemos o primeiro, agora em cada uma argolinha da parte de trás, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, serão 6 pontos baixos. Um, já fizemos. Vamos pegar a argolinha aqui de trás. 2. 3. Essa parte de trás aqui é um pouco complicadinha mesmo da gente pegar, mas aí depois que a gente pega o jeito, 4. 5. 6. Então, nós fizemos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos laçar e vamos fazer na próxima argolinha, nós vamos fazer meio ponto alto, tá? Meio ponto alto. Laça, puxa e tira tudo de uma vez, tá? Meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 14 pontos altos. 14 pontos altos. Vamos lá, então. 1. Então, vamos continuar. Vamos conferir. Eu já fiz 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos fazer mais 6 para dar 14. 8. Agora, nós vamos dar sequência na próxima argolinha, nós vamos fazer meio ponto alto novamente. Laço fio. Vou inserir aqui na argolinha de trás. Puxo tudo. E tiro tudo de uma vez. Meio ponto alto. Tá?
E agora, a sequência vão ser 6 pontos baixos. Um. Então, nós fizemos 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer novamente meio ponto alto na próxima argolinha. Tiro tudo de uma vez. E agora, na sequência, nós vamos fazer 14 pontos altos. Dois. Três. Então, 14 pontos altos. Agora, nosso próximo ponto vai ser novamente meio ponto alto. Laço a agulha, venho na correntinha de trás, laço e puxo tudo de uma vez, meio ponto alto. E agora a sequência vão ser exatamente 6 pontos baixos, foi o que sobrou aqui. 6 pontos baixos para a gente finalizar essa carreira, tá? Vamos lá. Vocês viram que deu certinho, né? Deu certinho a contagem. A gente inicia a carreira com 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois nós fazemos meio ponto alto. Depois a gente continua fazendo 14 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Após isso, mais meio ponto alto, meio ponto alto, tá? Após vem uma sequência de 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois vem um meio ponto alto. Depois vem uma sequência de 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Tá? Depois vem um meio ponto alto. E para finalizar a carreira, vem mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nossa segunda carreira vai ser uma repetição dessa primeira, tá? Só que a gente vai pegar... Como nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma correntinha para subir, tá? Viramos o nosso trabalho e agora nós vamos começar a segunda carreira nessa argolinha de trás. Agora vai ficar mais fácil. Agora a gente vai trabalhar só nas argolinhas de trás, mas vai ser uma repetição do que nós já fizemos, né? O que nós fizemos aqui, que foram 6 pontos baixos, nós vamos fazer novamente 6 pontos baixos, mas na argolinha de trás, tá? Vamos lá então. 1, 2, 3. Agora ficou bem mais fácil. 4, 5, 6. 6 pontos baixos, tá? 6 pontos baixos. Agora, nosso próximo ponto é o que nós já tínhamos feito também aqui. Aqui nós temos meio ponto alto. Meio ponto alto, nós vamos fazer novamente meio ponto alto. Laço o fio, venho na argolinha de trás e puxo tudo de uma vez. Meio ponto alto. E agora, na sequência, nós vamos fazer 14 pontos altos, novamente, tá? Eu vou começar aqui, vou fazer alguns desses 14 e já retorno com vocês. Vou fazer alguns aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 14 pontos altos. Foi ponto alto em cima de ponto alto. Agora, nós vamos fazer meio ponto alto novamente. Aqui, meio ponto alto, só que pegando na argolinha de trás. Laço tudo e puxo tudo de uma vez. Meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer a sequência de 6 pontos baixos. 1,
Então, 6 pontos baixos, foi o que eu acabei de fazer agora. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer novamente meio ponto alto. Laço, pego a argolinha de trás, laço e puxo tudo de uma vez. Meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer novamente a sequência de 14 pontos altos. Vamos lá. 1. Então, temos agora 14 pontos altos, uma sequência de 14 pontos altos. Agora nós vamos fazer, deixa eu desenrolar aqui meu fio, nós vamos fazer, próximo ponto vai ser meio ponto alto novamente, pegando na argolinha de trás. Laço, venho na argolinha, puxo e puxo tudo de uma vez, meio ponto alto. Agora nós vamos fazer aquela sequência final da carreira, né, de 6 pontos baixos, tá? Vamos lá. 1, 2. Então vamos lá, vamos retomar aqui, fazer a nossa terceira carreira aqui da bolsa, da nossa bolsa, tá? Então, é mais uma carreira de repetição do que nós já havíamos feito antes, tá? Eu vou fazer essa carreira novamente aqui com vocês. Nós vamos fazer uma correntinha para virar, viramos o nosso trabalho, e aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos, novamente, sempre pegando a correntinha de trás, tá? Vamos lá. 1, 2, 6 pontos baixos. Agora o próximo ponto vai ser um ponto, meio ponto alto, tá? Vamos fazer um meio ponto alto. Laço, pego na correntinha de trás, puxo, dou a laçada e puxo tudo de uma vez. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Em seguida, nós vamos fazer 14 pontos altos. A sequência é de 14 pontos altos. Sempre na correntinha de trás. Na alcinha de trás, melhor dizendo. Vamos lá. 1, 2, 14 pontos altos. 14 pontos altos. Agora, o próximo ponto vai ser meio ponto alto novamente. Alcinha de trás, laço e puxo tudo de uma vez. Meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos. 6 pontos baixos. Deixa eu ajeitar minha florzinha aqui. Seis pontos baixos. Agora, nós vamos fazer novamente um meio ponto alto. Meio ponto alto. Laço e puxo tudo de uma vez. Meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer novamente 14 pontos altos. 1, 2, 14 pontos altos. Agora, novamente, nós vamos fazer meio ponto alto. Laço e puxo tudo de uma vez, meio ponto alto. Na sequência, agora, nós vamos fazer os 6 últimos pontos baixos dessa carreira. Pra gente passar pra próxima, que também, novamente, vai ser a repetição dessa. 6 pontos baixos. Então, essa aqui foi a nossa terceira carreira dessa bolsa super fácil, né? A bolsa inteiriça, feita em uma peça só, tá? E, assim, gente, se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, desse formato de vídeo, tá? Que eu estou trazendo agora aqui para vocês no canal, e deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, se vocês querem mais vídeos desse tipo de conteúdo, com esse tipo de formato, quais as peças que vocês gostariam que eu trouxesse aqui o passo a passo, né, os tutoriais. Me deem o feedback para que a gente faça mais vídeos para vocês, tá? De acordo com o que vocês gostam, com o que vocês querem ver. Então, deixa nos comentários se vocês estão gostando, que tipo de peças mais vocês queriam ver, que tipo de passo a passo, se esse formato tá assim legal para vocês. Então, me diz aí nos comentários, tá? Vamos assim, vamos agora aqui
as próximas carreiras, tá? Essas próximas carreiras, elas vão ser a repetição do que a gente já fez aqui, tá? É só repetição, é a mesma coisa. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 22 carreiras, tá? Para a bolsa finalizar, o tamanho da bolsa, a largura da bolsa, nós vamos fazer 22 carreiras, tá? E aí, depois que eu finalizar essas 22 carreiras, eu retorno aqui com vocês para nós fazermos a alça, para nós fazermos algum enfeite mais, para verificar o que que a gente pode fazer mais nessa bolsa, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui as 22 carreiras e daqui a pouquinho eu já volto. Gente, eu já ia esquecendo, né? Se você está gostando desse vídeo, né? Deixa o seu like. Deixa o seu like, que você ajuda a fortalecer o meu trabalho, ajuda a fortalecer o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, né, que eu posto por aqui, de tendências, tudo sobre crochê, sobre moda crochê. E agora com esses passo a passos, né, com esses tutoriais de bolsas inicialmente, tá? Então, eu fico muito grata com o apoio de vocês. Bom, gente, então eu já finalizei as minhas carreiras, tá? Eu disse para vocês que seriam 22 carreiras, mas isso depende muito do fio que você está usando. No caso, o meu fio, que eu falei para vocês que é um fio de malha, e ele é um pouco grosso, né? Na verdade, ele é bastante grosso. Por isso que eu estou usando a agulha número 7. E quanto mais grosso o fio, maior a bolsa fica, maior o ponto fica, né? Então, na verdade, eu acabei não fazendo com 22 carreiras, porque eu achei que ficou um tamanho muito bom para mim, que essa bolsa vai ser para mim. Estou fazendo para mim. Então, como o fio é grosso, eu fiz apenas 12 carreiras. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu fiz 12 carreiras das 22. 22 carreiras, no caso, se você estiver fazendo com um fio bem fino, como é o caso do fio náutico, né? Que o fio náutico ele é bastante fino. E, então aqui ficaram 22 carreiras. Aliás, desculpa, ficaram 12 carreiras, tá? Eu fiz 12 carreiras e eu achei que ficou um tamanho muito bom, tá? Não ficou muito grande e também não ficou pequena demais, tá? Que eu estou gravando no celular, então fica a imagem, não dá para mostrar totalmente, tá? Mas aí agora nós vamos fechar aqui na lateral, nas laterais da bolsa, tá? Nós vamos fechar dos dois lados, que depois nós iremos passar para as alças, tá? Antes da gente passar para o fechamento das laterais da bolsa, eu vou medir para vocês terem uma ideia, né, das medidas dessa bolsa, no caso, que foi feita com o fio de malha, tá? Ela ficou bem grande, né? Ficou bem grande. Isso aqui nós vamos fechar ainda, ela está aberta agora, tá? Vamos verificar aqui, na parte do meio, ela ficou com 13 centímetros, tá? Ela ficou com 13 centímetros. Nessa parte aqui, mais larga, não sei se está dando para vocês verem, deixa eu pegar mais aqui. Agora eu acho que dá. Nessa parte aqui mais do meio, ela ficou com 20 centímetros e meio. Já aqui na parte de cima, ela ficou com 13 centímetros. E isso feito com fio de malha, tá? Com esse fio de malha, com essa espessura, que ele é bem grosso. Volto a falar, repito novamente, né? Se você fizer com um fio mais fino, como é o caso do fio náutico, você vai ter que fazer mais carreiras, né, para que ela atinja uma largura maior e um comprimento maior, tá? Para que as dimensões dela sejam maiores. A minha, no caso, ficou com 12 carreiras. Agora nós vamos fechar, né? Vamos ver. Aí, no caso, você vai decidir qual lado você vai utilizar, porque você pode fechar, escolher um dos dois lados, não tem avesso e não tem direito, tá? No caso, eu vou escolher o lado que a gente terminou aqui. Só um momento. Eu vou escolher esse lado aqui que nós terminamos. Tá? Nós vamos fazer agora o fechamento das laterais da bolsa. Então, vamos lá, vamos começar a fazer o fechamento dessa primeira lateral. Nós vamos pegar essa laçada, que foi o final da última carreira, tá? Você vai introduzir a agulha nessa primeira correntinha do outro lado, pegando as duas alças, pega a laçada, puxa e faz uma correntinha, tá? Você vai pegar as duas alcinhas de um lado e as duas alcinhas do outro lado.
tá? Puxa e faz um ponto baixo. Novamente, nós vamos fazer até o final, nós vamos fazer isso até o final, para fechar essa lateral da bolsa. Pega as duas alcinhas desse lado e as duas alcinhas do outro lado, introduz a agulha, puxa e faz um ponto baixo. Novamente, introduz nas duas alcinhas, do outro lado também, sempre as duas alcinhas. Puxa e faz um ponto baixo. Ponto baixo. Então, fechei toda a lateral da bolsa, tá? Com pontos baixos, da forma que eu mostrei pra vocês. Chegou aqui nesse finalzinho, a gente puxa o fio. Primeiro, antes de cortar, vamos dar um nó, né? Puxar o fio. Vamos cortar esse fio que é pra gente esconder, fazer o arremate. Vamos puxar bem esse nozinho, pra não desmanchar. Ó, como ficou. Ponto a ponto, ficou desse jeito, tá? Eu fechei essa lateral. Nós vamos fechar outra lateral. Mas antes disso, nós vamos esconder esse fiozinho. Eu vou pegar uma agulha menor, uma ponta mais fina, que é para poder passar o fio de malha, para esconder. Prontinho, agora a costura está feita desse lado, tá? Costurei desde o início até aqui no final. Escondi toda a pontinha que ficou do fio. A costura ficou perfeita, tá? E aí, agora nós vamos partir para o outro lado. Vamos fazer o fechamento do outro lado, do mesmo jeito, da mesma forma, tá? Prontinho. Agora, nós vamos costurar o outro lado da bolsa do mesmo jeito. Fiz aqui um nozinho, uma laçada, tá? Com o fio. Nós vamos pegar a outra lateral, colocar ponta com ponta. Vamos introduzir aqui, ó, nesse primeiro ponto, nas duas perninhas, nas duas correntinhas, dos dois lados. E vamos puxar essa laçada. E nós vamos fazer uma correntinha. E aqui nós vamos iniciar a nossa costura, da mesma forma que nós fizemos do outro lado. Pegando as duas perninhas desse lado, as duas alcinhas desse lado, duas alcinhas desse lado, duas alcinhas do outro lado, e fazemos um ponto baixo. Duas alcinhas desse lado, duas alcinhas do outro lado. E seguimos dessa mesma forma até o final. Até aqui o final da bolsa, em toda a lateral. Fazendo essa costura com ponto baixo. Pegando as duas alcinhas de um lado, com as duas alcinhas do outro lado, costurando com ponto baixo, até o final, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, eu tô finalizando aqui a costura desse lado. Eu deixei esse finalzinho aqui pra nós fazermos juntas, tá? Duas alcinhas de um lado, duas alcinhas do outro lado. Ponto baixo. Duas alcinhas de um lado. Duas alcinhas do outro lado. Puxa. Ponto baixo. Duas alcinhas. Duas alcinhas. Ponto baixo. Duas alcinhas. Duas alcinhas. Ponto baixo. Duas alcinhas e duas alcinhas, ponto baixo. E aqui eu vou fazer um arremate.
E nós vamos cortar e esconder novamente da mesma forma que nós fizemos do outro lado. Dar um nó, fazer um nó, cortar o fio e esconder por entre os pontos da mesma forma que nós fizemos do outro lado, tá? Já volto. Então, gente, eu já finalizei aqui, escondi todo o fio que sobrou dos dois lados, fizemos toda a costura dos dois lados, escondi todo a ponta do fio que sobrou, tá? E agora nós vamos virar a bolsa do direito, que ela está do avesso. Esse é o nosso avesso. Vamos virar a bolsa do direito. Ela ficou bem oval, não sei se está dando para vocês perceberem direitinho, mas ela ficou bem oval. A costura ficou perfeita, ó, a costura dos lados ficou perfeita. Deixa eu ajeitar um pouquinho mais aqui. Do outro lado. Ela vai tomando forma desse outro lado, a costura, tá? E agora o que nós vamos fazer é a nossa alça. A alça da nossa bolsa, tá certo? Bom, gente, então, após nós finalizarmos todo o fechamento, né, das laterais da nossa bolsa, nós vamos agora fazer as alças, né? A alça, no caso, da bolsa. E, no caso, tem uma explicação aqui em relação à quantidade de pontos dessa alça. Tá? Para quem gosta de alça comprida, né, tipo estilo tiracolo, a quantidade de pontos seria mais ou menos 120 pontos, 120 correntinhas iniciais. No meu caso, eu vou fazer a metade disso. Eu vou fazer 62 correntinhas, tá? Porque eu gosto de bolsas com alça curta, né? Eu não gosto muito de tiracolo. Mas aí fica da sua preferência, fica do seu gosto, tá bom? Se você quiser uma alça mais comprida, você faz com 120, mais ou menos 120 correntinhas. Só tomar cuidado, porque devem ser par. Deve ser uma quantidade par. E então vamos começar. Lembrando, isso é muito importante, nós temos que deixar aqui no começo, tá? Antes de começar as correntinhas iniciais, nós temos que deixar um pedaço de fio para poder depois nós costurarmos essa alça lá na nossa bolsa. Então a gente precisa que fique um pedaço de fio sobrando para a gente fazer esse trabalho depois, tá certo? Então vamos começar. Vou fazer, no meu caso, eu vou fazer 62 correntinhas, até porque eu havia experimentado antes uma quantidade maior e ficou muito grande para mim, com 120 correntinhas, porque o fio que eu estou usando, ele é um fio de malha bem grosso, como eu já havia dito anteriormente, tá certo? Vamos lá. Eu vou utilizar essa agulha, a mesma agulha que eu fiz a bolsa, que eu teci a bolsa, porque é necessário que sejam feitas correntinhas um pouco folgadas, para que não fique torcida a alça, para que não deforme essa alça, tá? Então, vamos fazer correntinhas um pouco mais folgadas. Já fiz 3, tá? Eu vou fazer aqui um pouco mais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou fazer aqui as minhas 62 correntinhas, tá? E aí, vocês fazem a de vocês e eu já retorno pra gente continuar, tá certo? Bom, gente, então, voltando aqui, eu já fiz as minhas 62 correntinhas, tá? Deixa eu medir para vocês aqui para ver em quantos centímetros ficou esse cordão de 62 correntinhas. Vamos ver aqui. Vamos ver quantos centímetros a minha alça vai ficar. Bom, aqui 62 correntinhas deu 54 centímetros, tá? Agora aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz, como eu falei para vocês anteriormente, essas correntinhas iniciais bem folgadas, né? Fiz com essa agulha, que é bem grossa, que foi a mesma agulha que eu teci a bolsa. Porém, eu vou fazer a segunda carreira, né, com uma agulha um pouco menor, um número menor, tá? Por quê? Porque eu quero que a minha alça fique um pouco mais estruturada, um pouco mais durinha, né? Então, para que a gente consiga trabalhar na
parte de trás desse cordão de correntinhas, sem nenhuma dificuldade, então é bom que a gente faça com uma agulha maior, e aí após a gente utiliza uma agulha, um número menor, tá certo? Então vamos lá. Eu vou virar aqui o meu cordão de correntinhas. Agora vamos trabalhar nessa parte de trás aqui, nessas alcinhas de trás, tá? Nós vamos preencher todas elas com pontos altos, tá? Vamos lá. Vou fazer meu primeiro ponto alto. Opa, saiu aqui. 2, 3. Bom, então aqui como é apenas uma repetição, nós vamos preencher todo o cordão com pontos baixos até o final, tá certo? Então eu vou fazer aqui, vou terminar aqui meus pontos baixos e já retorno com vocês pra gente continuar a outra carreira, tá ok? Certo, gente? Voltando aqui para nós fazermos a nossa segunda carreira da alça da nossa bolsa. Na verdade, não a segunda, mas a terceira, né? Então, eu já fiz aqui, terminei a sequência de pontos baixos, ó. Fiz em todo o cordão de 62 correntinhas, eu preenchi com pontos baixos, tá? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma correntinha, tá? Vamos virar a nossa peça. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu gosto de fazer um ponto que ele vai parecer que nós estamos encapando essa nossa alça. Para quê? Para que ela fique, como eu falei antes, mais estruturada, mais durinha, né, mais encorpada, e também para que ela fique resistente, para que quando nós formos utilizar a bolsa, colocar alguma coisa dentro, para que essa alça ela não ceda muito, tá? Então eu gosto de fazer assim. Aqui você vai pegar, vai inserir a agulha aqui nesse primeiro ponto da primeira da primeira correntinha aqui. Insere, puxa, e nós vamos fazer pontos baixos, tá? Aí você não pode apertar muito ponto, deixar bem folgado na agulha, tá? Aqui você vem novamente, insere lá no buraquinho lá da primeira carreira que nós fizemos, insere, puxa, ponto baixo. Novamente, insere, puxa, folga um pouco, ponto baixo. E assim você vai fazendo. Insere no espaço, puxa. Tá dando para vocês perceberem como tá ficando? A gente, na verdade, como eu falei, a gente está encapando o que nós já fizemos, as duas carreiras que nós já fizemos antes. Só que esse ponto, ele fica muito mais bonito, ele dá um outro visual na alça, tá? Então é isso, eu vou continuar aqui até o final, vou fazer esses pontos baixos, encapando toda a nossa alça, e já retorno com vocês para mostrar como ficou, tá certo? Então, gente, eu já finalizei aqui a carreira que nós estávamos cobrindo, né? Encapando, vamos dizer assim, encapando a nossa alça, tá? Toda com pontos baixos, tá? Ficou assim, desse jeito, dessa forma. Ó, eu gosto muito. Aqui a gente pode dar uma esticadinha, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, gente, eu gosto de fazer esse ponto. Nós acabamos tendo que cobrir toda a alça, porque ela fica bem reforçada, como eu havia falado antes. E fica um ponto bem bonito, tá? A gente acaba encapando, né, a alça e fica um ponto bem bonito, bem reforçado, tá certo? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar, ó, que finalizei aqui. Aqui nós vamos costurar. Eu vou cortar um pouco aqui esse fio, que ficou muito grande, o que sobrou. Não precisa toda essa quantidade de fio. Agora, nós vamos costurar a alça na bolsa. Bom, gente, então, voltando aqui, nós fazemos a costura da nossa alça na bolsa, tá? Então, assim, eu iria inicialmente costurar com a agulha de tapeceiro, como eu havia dito para vocês. Mas eu resolvi
fazer uma costura com a própria agulha de crochê, né? Aí dá até para vocês já verificarem, né, que dá para fazer essa costura com a agulha de crochê, tá? Nós vamos com calma, com paciência, eu vou mostrando e nós vamos conseguir finalizar a nossa bolsa. Então, como nós vamos fazer? Eu estou aqui com a alça, né, finalizada aqui, deixei uma laçada aqui de fora, tá? Nós vamos costurar essa ponta, essa alça, aqui justamente aonde nós fizemos a costura lateral da bolsa. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui está a costura lateral. Nós vamos costurar nessa parte aqui de cima, tá? Nós vamos pegar esses pontos aqui de cima, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou inserir a agulha, puxo essa laçada, a minha alça já está do direito aqui, eu escolhi essa parte porque essa parte aqui fica como se fosse um avesso, né? Então, essa parte aqui, que é o do direito, eu pego esta laçada, puxo pra fora, tá? Puxo pra fora. E aqui agora, sempre segurando o fiozinho de trás aqui, atrás. Aqui agora, eu vou procurar o próximo buraquinho, tá? Que é pra eu inserir a agulha, passo a agulha aqui e vou procurar também o outro buraquinho aqui da alça. Insiro e puxo o fio que está aqui atrás, ó, puxo aqui, venho puxando tudo, puxo tudo, tá? Ele veio aqui pra fora. Novamente, nós vamos inserir no próximo buraquinho. Vamos aqui nesse da bolsa, da alça da bolsa, tá? No próximo, insiro e puxo o fio que está aqui atrás. É uma costura que nós estamos fazendo, só que com a agulha de crochê, tá? Puxo tudo, puxo, ó, tá vendo? Aí aqui eu vou ajustando, pra ele ficar bem certinho, tá? Mais uma vez, venho aqui nesse próximo, tem um espacinho aqui, ó. Um buraquinho aqui. Venho nesse outro aqui, o fio já ficou aqui atrás, eu puxo esse fio, coloco na agulha, puxo tudo, puxo pra fora, tá? E aqui a nossa bolsa ficou costurada. A nossa alça, melhor dizendo, né? Nossa alça está costurada na bolsa. A gente ajeita um pouquinho aqui, os pontos, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Nós vamos fazer o acabamento aqui, né? Novamente. Mais um. Ó, ela ficou bem firme. Ela ficou bem firme, tá? Tá bem costurada, ó, bem firme. Então, aqui, o que que eu faço? Aqui eu puxo esse fio. E agora sim. Agora eu vou pegar a agulha de tapeceiro. E agora eu vou fazer o acabamento, o arremate. Levar lá pra trás. Agulha de tapeceiro. E aí eu vou esconder esse fio lá atrás, dentro da bolsa. Aí eu posso esconder com a agulha de tapeceiro, posso esconder com a agulha de crochê, né? Nós vamos fazer esse arremate. Então, gente, nós vamos agora, nós já costuramos com a própria agulha de crochê a alça da bolsa de um lado, e agora nós vamos costurar do outro lado, tá? Como eu falei anteriormente para vocês, nós vamos pegar essa costura, vai ser feita aqui, ó, na própria, aonde está a emenda da lateral da bolsa que nós fizemos, tá? Nós vamos fazer aqui nessa parte de cima, daquela mesma forma que nós costuramos do lado anterior, a alça do lado anterior. Então, eu vou procurar aqui um pontinho que eu possa inserir a agulha. Aqui, ó, a lateral está aqui, a emenda da lateral. Eu vou inserir aqui.
nozinho lá atrás, observe que ficou bem firme essa costura, essa alça, tá? Ficou bem firme. Igual como ficou aqui a outra, tá? Ficou bem firme. Observe a costura feita com a agulha de crochê, tá? Agora aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Vou trazer esse fio, escondendo, vou dar um nó, né, pra deixar bem firme, bem seguro. E aí eu volto com vocês, pra gente finalizar mesmo, pra gente ver como ficou essa bolsa, tá? Falar das medidas, tá certo? Mostrar aqui a bolsa finalizada. Já volto. Bom, gente, então, finalizada a nossa bolsa, tá? Eu vou tirar as medidas dela aqui pra vocês verificarem com quantos centímetros ela ficou. Ela não ficou tão grande, mas também não ficou tão pequena, tá? A alça aqui, como eu já havia mostrado pra vocês, nós costuramos com a própria agulha de crochê, tá? Eu fiz uma alça na medida que eu gosto, que é uma alça não muito comprida, tá? Aí vocês fazem a critério de vocês, a quantidade de correntinhas. E essa bolsa, vamos ver as medidas dela agora. Ela ficou aqui na parte de cima, a gente abre um pouquinho, né? Aqui na parte de cima ela ficou com 15 centímetros, tá? Aqui nessa parte mais do meio, ela ficou com 20 centímetros. Aqui já na parte, no finalzinho dela, que ela vem afunilando um pouquinho, ela ficou bem oval. A minha bolsa ficou bem oval. Ela ficou com quase 20 centímetros, tá? 19,5 mais ou menos. Então, ficou uma bolsa excelente. Eu adorei, eu amei a minha bolsa. Ela ficou bem estruturada. Se você não quiser fazer a alça desse modelo, se você tiver uma outra alça, você coloca a alça da sua preferência. Se você não quiser costurar, você coloca com as argolinhas, com o mosquetão, fica a seu gosto, a seu critério. Eu fiz aqui dessa forma para mostrar para vocês que é possível fazer com o que a gente tem, com a própria agulha de crochê, ou se você quiser fazer, costurar essa alça com a agulha de tapeceiro também, tá? Mas aqui ela está uma bolsa básica, simples, e que já fica muito bonita assim, tá? A bolsa, a alça, aliás, a alça é bastante resistente, ela ficou bem resistente, então não tem esse problema de ceder, né? Então é isso. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui até o final, né? E também pedir para vocês, gente, se você gostou desse vídeo, né, ficou até aqui, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem gosta, com quem ama crochê. E também pedir para vocês, comenta aqui abaixo nos comentários quais os outros modelos, quais as outras peças, quais as outras bolsas que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, que eu fizesse o passo a passo, né? Me dá sugestões, deixem ideias, né? E também de onde você está me assistindo, né? Me diga de onde você está me assistindo, que eu gosto muito de saber. Eu leio todos os comentários, eu respondo todos também, tá? E também nós temos já o clube de membros no nosso canal. Então, se considere dar uma olhadinha lá no nosso clube de membros, fazer parte e nos dar esse apoio lá no clube de membros, que está começando, né? E nós temos conteúdos, benefícios exclusivos para membros. Eu vou tirar fotos da bolsa, né? E vou deixar aqui no final, também no final do vídeo, porque como eu estou gravando com o celular, né? Não tá dando para vocês terem a dimensão exata de como a bolsa ficou, tá? Então eu vou tirar umas fotos da bolsa e deixar aqui para vocês verem, tá certo? Obrigada e até o próximo vídeo.